Olá, boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o narrador clássico. E no vídeo de hoje vou falar para vocês um tema muito interessante que foi muito pedido aqui no canal, que é como matar um deus pagão e suas curiosidades. É isso mesmo. Então você que é novo no canal, não é inscrito, já se inscreve, não perca seu tempo, né? Porque afinal de contas, esse aqui é um dos canais mais completos a respeito do sobrenatural que tem no YouTube. Então, já se inscreve aí, assina o canal se você não é membro ainda, tá? São só R$ 8, ninguém vai virar mendigo. E também ajuda o canal a bater os 5.000 inscritos, tá? A gente tem que fazer essa mendigação porque o YouTube sabe como é que é. Agora, sem enrolação, vamos para o vídeo. Pois é, meus nobres, você já se perguntou se é possível matar um deus? Pois é, eu não estou falando aqui de qualquer divindade abstrata não, mas de deuses pagãos, entidades da natureza, da guerra, do amor e da destruição que fazem parte do imaginário de povos antigos. Nesse vídeo, vamos explorar essa ideia perigosa, instigante e profundamente simbólica. Mas antes de qualquer coisa, o que é um deus pagão de fato? A definição de pagão do latim, paganos, originalmente camponês, significa usado, para se referir aos que não seguiam as religiões abrâmicas. Exemplo de deuses pagãos como Odin, Thor, Ísis, Hecate, Baal, Cernunnos, Morrigan. Bom, o papel desses deuses antigos, muitos eram manifestações de forças da natureza. Sol, chuva, da morte, da colheita, da sabedoria. Cada deus possuía um domínio específico, com fraquezas simbólicas, rituais próprios e também muitos tabus. Para matar um deus, primeiramente é preciso entender o que ele é. Não apenas a sua forma, mas também a sua essência. Mas por que cargas d'água, narrador, alguém iria querer matar um deus? Bom, tem muita motivação, né? Vingança, quebra de pactos, liberdade da humanidade, né? Libertação de um povo específico, motivações pessoais e por aí vai, né? Tem gente que quer desafiar seus limites, superar velhos dogmas, o cara se revoltou, ficou revolto e do nada quer matar um deus aí à toa, né? Mas enfim. E se os deuses governassem pelo medo, como é que o pessoal iria impedir isso? Realmente é uma coisa interessante. Agora falando sobre os tipos de deuses pagãos e suas principais fraquezas, né? Qual é a fraqueza de um deus afinal de contas? Antes de empunhar sua espada, né, contra um deus pagão, é necessário entender primeiramente com que você está lidando de fato. Nem todos os deuses pagãos são iguais. Alguns são manifestações da terra, outros da guerra, outros da morte, alguns do amor e até mesmo da loucura. E cada deus carrega consigo embutido na sua essência uma grande fraqueza. Por exemplo, deuses elementais são forças da natureza. Exemplos, né? Tem Gaia, Poseidon, Deus Ra e por aí vai. Geralmente esses deuses têm controle sobre os elementos, pode ser erupções, maremotos, tempestades. Eles conseguem se manifestar fisicamente através do elemento. São cultuados, né? E eles têm muitas forças ocultas também. Algumas fraquezas são bem conhecidas, como desequilíbrio entre os elementos, né? Por exemplo, o fogo pode consumir o elemento terra, o vento pode extinguir o fogo e por aí vai. A falta de adoração humana também é uma coisa que pode enfraquecer os deuses, fazendo com que eles fiquem esquecidos. Inclusive no filme Fúria de Titã, se eu não me engano, essa fraqueza é bem explorada, né? Inclusive é bem interessante esse filme. Alguns espelhos ou símbolos de dualidade que são usados em rituais para refletir seus próprios poderes contra eles mesmos também é uma fraqueza. Não sei se você sabia disso. Então, fica aí a dica de estudo para vocês. Bom, existem deuses da guerra que são a fúria dos homens personificados. E esses deuses têm poderes diferentes, como a força sobre-humana, imortalidade em batalha, enfim, eles são muito difíceis de matar. Esses deuses, né, por exemplo, eles têm fraquezas muito, né, específicas, como o próprio orgulho desmedido, rituais de rendição podem enfraquecer e até conflitos internos também podem ser um elemento que você pode usar para poder enfraquecer esses deuses mais fortes e poderosos.
Mas a pergunta que você está se fazendo, narrador, de fato um Deus pode morrer? Sim, ele pode. Mas se você não matar de verdade, se você só enfraquecer, não vai ter muito efeito. Você tem que usar uma arma específica baseada na cultura daquele Deus, por exemplo. Quer matar o Deus da colheita? Geralmente esse tipo de Deus ele pode ser encontrado em pomares, canaviais e são representados por espantalhos. Inclusive naquele filme Olhos Famintos tem uma representação desse Deus pagão, só que aquilo ali não é um Deus, é um mendigo. E você pode matar com uma folha, né, um galho, na verdade, da planta, da árvore antiga que foi trazida pelos colonizadores, que é a fonte da sua força, porque eles se fortalecem com sacrifício humano. Então você pode queimar essa árvore, você pode arrancar a árvore, você pode colocar um galho dessa árvore no coração do Deus. Então tudo isso são formas de você executar sem que você corra risco. Lembrando, pessoal, que deuses pagãos não são como obsessores, encostos, nada disso, tá? Eles são muito fortes, podem acabar com você no estalar de dedos e são muito difíceis de matar. Não é porque uma coisa é mortal que ela é fácil de matar. O pessoal confunde muito isso aqui no canal, chega para mim, narrador, tem como matar uma entidade? Eu digo, sim, você pode matar. O cara pensa que ele vai matar. Não é assim, cara. Para você chegar perto dessas entidades já é um trabalho absurdo. É muito complicado. Então imagina só você querer fazer isso sem nenhum tipo de conhecimento, sem nenhum tipo de preparação, tá? Que é uma coisa interessante. Você precisa de ferramentas, conhecimento necessário para matar um deus. Você tem que conhecer primeiro o inimigo, saber as fraquezas, mas ainda falta o mais importante, que é a arma correta, né? Que são os conhecimentos proibidos, os pactos que cobram a alma e o sangue. Porque enfrentar um deus não é apenas uma guerra, é uma sentença, tá? Tem alguns exemplos de armas divinas, por exemplo. Na maioria dos mitos, a morte de um deus não acontece por acaso. Ela exige uma arma com poder simbólico, forjado por forças sobrenaturais, ou até mesmo destinado por profecias. Para você entender, o Mjolnir, que é o martelo do Thor, que é capaz de destruir até o gigante do caos. O Gunny, que é a lança de Odin, que nunca erra o alvo. A espada de Nuada, né, que é a espada celta que cortava qualquer armadura. E o Tsuguri, né, que é a espada lendária japonesa nascida do cadáver de um deus serpente. Esses são alguns exemplos de armas divinas, como a própria lança do destino que perfurou o corpo de Cristo, que também pode ser usada para matar deuses pagãos, caso você possua, tá? A Arca da Aliança também, tá? Mas não basta uma arma física. A verdadeira arma é o símbolo, aquilo que representa o fim do ciclo daquele deus, a quebra da ordem, a negação da eternidade, tá? Conhecimentos proibidos também ajudam bastante sobre o nome daquele deus que você está enfrentando. Nos antigos grimórios, saber o nome verdadeiro de um deus era ter poder sobre ele. O nome sagrado, ou nome interior, revela a própria essência. Conhecimentos, por exemplo, algumas fontes, né, que para você entender, livros esquecidos como Necronômico, o livro de Thoth, runas de Sinore, linguagens ocultas, enoquiano, sumério, proto-germânico, rúnico, oráculos vivos, né, pessoas que canalizavam verdadeiras divindades às custas da própria sanidade. Isso acontecia bastante. E quando o nome for pronunciado no vazio, o céu tremeu, pois os deuses, como as estrelas, podem ser apagados se soubermos chamá-los pelo seu nome. Isso é uma espécie de ritual, tá? Para quem não sabe. Alguns artefatos de poder, como itens mágicos ou malditos, se você puder chamar assim, também ajudam muito, como espelhos de prata, que refletem a verdadeira forma de um deus disfarçado, coroa da loucura, que permite ao portador enfrentar entidades superiores sem ficar maluco, relíquias feitas de ossos de dragões, né? Mortais transformadas, né, em poder divino petrificado, e a ampulheta do inverso, que altera o fluxo do tempo, congelando ou retrocedendo o domínio de um deus. Isso aí é muito importante. A maioria desses itens que eu citei está perdida, ou foi propositalmente escondida por aqueles que temem o despertar, como a própria Arca da Aliança, que até hoje ninguém sabe de fato qual é o seu verdadeiro paradeiro. Agora essa questão dos pactos e sacrifícios, tá? Toda pessoa que ousou desafiar um deus pagou um preço muito grande, seja ele físico, espiritual ou existencial. O pacto é inevitável, e algumas formas de pacto são bem conhecidas, como outros deuses rivais, Marduk contra Tiamat,
Entidades primordiais como Gaia ou com a própria sombra. O herói enfrenta a si mesmo antes de enfrentar o divino. Essa é clássica. Alguns exemplos de sacrifício, como renunciar à própria humanidade, queimar a própria memória, aceitar não ser lembrado após sua morte. Isso são formas de você se auto-sacrificar que também podem combater um deus, tá? A morte de um deus, pessoal, é como a queda de uma estrela bem violenta, tá? E exige uma forte luz em troca. Então você não vai conseguir matar um deus facilmente. Então eu sugiro que você procure formas mais interessantes. Alguns rituais podem ser utilizados, né, como para romper o elo sagrado de um deus e os seus fiéis. A destruição do ícone central, que cada deus possui um item ou um templo que ancora sua presença. Reversão da invocação, cânticos ao contrário, que podem desfazer séculos de adoração por aquele deus. E o silêncio ritual, cidades inteiras que se recusam a pronunciar o nome de uma divindade, anulando seu domínio e também enfraquecendo o seu poder. São formas eficazes de você não só enfraquecer, que vão facilitar no seu trabalho de executar aquele deus. Pois é. E por fim, para você matar um deus, você precisa deixar de ser apenas humano. Pois é. Você vai ter que ser mais do que apenas uma pessoa de carne e osso. Você vai ter que ter força praticamente sobrenatural para isso. E existem algumas coisas que você pode fazer, algumas etapas simbólicas. A descida ao submundo. Você pode enfrentar os mortos, os medos ou os ancestrais. Tem também o teste dos 3 espelhos, que é confrontar quem você foi, quem é e o que se tornará. E a negação da própria alma, que é renunciar ao ego, ao nome e ao tempo. Esse é o caminho que transforma o guerreiro comum num especialista de deuses. Não é a força do braço, é a força do espírito que nega o divino. Bom, e para fechar esse vídeo, né, você que já sabe quem é o deus que você vai enfrentar, já sabe como ele vive, agora como ele pode morrer. Mas o que vai acontecer depois que o deus é destruído? O que é que vai sobrar no mundo que adorava ele? O que resta de quem o matou? Bom, são perguntas interessantes que você está se fazendo, mas eu posso esclarecer. Depois que um deus morre, tudo o que ele representava morre junto com ele. Toda a abundância que ele gerou, todas as pessoas que ele participou, vão completamente ser obliteradas da existência. Pois é. As coisas não são bonitas como nos filmes, né? Então, você que pensa em se aventurar nessa jornada, cuidado, pois os deuses são espertos e podem estar observando você. Enfim, se você gostou desse vídeo, gostou desses ensinamentos, compartilhe aí nos comentários, deixe o seu like, né? Deixa aí sua sugestão de vídeo, eu tô lendo tudo e anotando aqui pro canal. Lembrando que essa semana vai ter muito vídeo interessante aqui sobre temas muito curiosos, variados, e alguns pedidos que foram feitos antes, que vão ser lançados agora. Então você que não acompanha o canal, que não estava acompanhando, né, acompanha de novo, ativa o sininho, isso dá uma força aqui pro canal e faz o YouTube entender que esse conteúdo é relevante. Agora, vou deixando vocês por hoje com essas palavras românticas que eu vou indo por aqui. Fiquem todos na paz e até breve, meus pequenos.